Você já sentiu que fracassou? Já olhou para a vida e pensou assim: ah, eu perdi, não tem como voltar, já era, não tem como recuperar isso. Mas hoje eu quero te mostrar, através de alguns personagens bíblicos, que é possível sim dar a volta por cima. São personagens que você olhava para a vida deles e falava assim: já era, acabou, estão derrotados. Mas a vida desses personagens provaram que a derrota não foi o fim deles, mas apenas um capítulo da vida deles. Nem todo fracasso é o fim, às vezes é apenas o começo. José tinha tudo para desistir e foi traído pelos irmãos dele, foi vendido como escravo, foi preso por algo que não fez. E se ele estivesse vivendo tudo isso nos dias de hoje, as pessoas iam dizer que ele fracassou. Tudo estava contra aquele homem, mas Deus estava a favor dele. Estava em silêncio, mas estava a favor dele. E Deus estava escrevendo um plano maior para a vida de José. E com certeza é isso que Deus está fazendo na tua vida também. Não importa o que está acontecendo, é apenas um capítulo da tua vida. Deus está escrevendo algo maior na sua vida. Cada queda que José tinha aproximava ele do propósito. E tudo aquilo que parecia derrota já era Deus preparando o terreno para que ele fosse o governador do Egito lá na frente. Hoje a gente lendo a Bíblia, tudo é muito fácil, né? Já sabemos o final. Mas imagine ele que estava vivendo ali, dia após dia. Orava, só ouvia o silêncio de Deus e não conseguia entender. Parecia que Deus estava atrasado, porque Deus já tinha mostrado para José lá atrás em sonho o que faria na vida dele, mas nada acontecia. Então na mente dele, Deus está atrasado, Deus esqueceu de mim aqui, mudou os projetos e os planos que ele tinha para minha vida. Só que você não pode confundir o tempo de Deus com derrota e com atrasos, porque às vezes Deus pode estar te posicionando e não te punindo. A derrota, ela expõe fraquezas, mas também revela forças ocultas que tem dentro de você, dentro do teu coração, e você não consegue entender. Eu já vi pessoas passar por casos difíceis, dificuldades, e falar assim: cara, eu puxei energia de onde não tinha. Tinha sim, só que estava ali, oculta, porque você nunca precisou usar essa energia. No momento certo, Deus te dá força e você usa essa energia a teu favor. E essa energia é Deus, é o Espírito Santo ali te fortalecendo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Um erro vergonhoso, né? Foi um fracasso diante de todos. Mas foi ali que Pedro descobriu que tinha uma força que ele não sabia. Ele caiu, mas se levantou transformado. Ele foi para um lugar, chorou, botou tudo para fora, se esvaziou de toda a tristeza, de toda a angústia, e depois foi renovado. Precisamos fazer isso nos momentos de angústia, chorar, nos momentos de luto, de dificuldade, de desemprego, de divórcio. Precisamos chorar, colocar toda a tristeza para fora. E depois Deus vai restituindo com o bálsamo e com o óleo dele. Eu faço isso quando eu perco um ente querido, um parente, alguma coisa que eu fico muito abalado, eu boto tudo para fora, eu choro, porque eu sei que Deus está me consolando. Eu chego a perder as forças do meu corpo por alguns dias, mas depois o Senhor me restaura. E falando de Pedro, ele, que parecia fraco aos olhos de muitos, se transformou em um grande líder. E até hoje a gente ouve falar dele. Às vezes pode ser o seu fracasso que Deus vai usar para revelar o seu melhor. Vamos falar de Jó, que perdeu tudo também, né? Perdeu saúde, bens materiais, familiares. Parecia um caso perdido. Um exemplo vivo de um derrotado. Mas Jó permaneceu firme. Ele chorou, como já falei, ele se revoltou, ele colocou tudo que estava no coração dele para fora para não ficar se contaminando dia após dia. Ele questionou, mas ele não desistiu de Deus. O que você não pode é ficar retendo para você, com medo de falar alguma coisa para Deus. Deus, ele é seu pai, ele te criou, ele te conhece. Não fica retendo aquilo dentro do teu coração. Fala no teu coração, ele vai te compreender, ele vai te exortar, ele vai te orientar, mas você precisa conversar com ele. Nós vemos isso na vida de Jó. Jó botou para fora, conversou, se lamentou, fez tudo isso. E ele foi tratado, foi uma terapia que ele fez com Deus. Quando tudo parecia perdido, Deus começou a reescrever um novo capítulo de restauração na vida dele. Ele recebeu em dobro tudo aquilo que ele tinha antes, que foi perdido. E a misericórdia de Deus chegou sobre a vida, sobre o lar e sobre a família dele. Nunca subestime o Deus que vira as páginas. O que parece o fim pode ser só a introdução da sua vida. Pode ser só o início de tudo aquilo que Deus quer fazer. Fracasso não define você, entenda isso. Ele apenas molda suas forças, sua fé e o seu futuro. Assim como José, como Pedro, como Jó,
Você pode estar vivendo uma fase difícil. Nós não estamos isentos disso. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. O sol também nasce sobre justos e injustos. Todos nós vamos passar por dificuldades, por perseguições, seja lá o que for, a gente vai passar nessa terra. A forma como que nós vamos passar diante das dificuldades, com Deus ou sem Deus. Sem Deus é difícil. Como esses homens que foi citado aqui, essa fase difícil vai passar, você pode ter certeza. Passou na vida deles, porque Deus ainda não terminou a sua história, como também não tinha terminado ainda a história da vida deles. E tem aqueles que têm um final trágico, como João Batista. Você pode falar assim, mas o meu final não foi feliz. Não sei o que você está passando. Mas se estiver no propósito de Deus, sim. João Batista precisou sair de cena para que não atrapalhasse Jesus. A missão dele era aquela. Ele morreu, foi decapitado? Sim. Para muitos ele foi envergonhado, morto na prisão. Mas para os projetos de Deus ele participou, ele teve o propósito, foi considerado um dos maiores profetas da época, nascido de homem. E hoje com certeza está desfrutando de tudo aquilo que Deus colocou diante dele. Porque ele combateu o bom combate, ele não desistiu, ele guardou a fé, como diz o apóstolo Paulo. Eu vou ficando por aqui. Se essa mensagem falou com você, falou o seu coração, compartilhe, deixe o seu like para me entender que você gostou, deixe um testemunho na barra de comentários e lembre-se, Deus não precisa de um cenário perfeito, Ele não precisa disso para fazer um milagre na sua vida, Ele só precisa de um coração que não desiste. Então não desista. Não desista de lutar, não desista da sua vida, não desista de Deus. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou da mensagem, como já foi dito, deixa um comentário, deixa um testemunho, deixa um joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Toda semana eu estou colocando vídeos relacionados com as coisas de Deus, com o nosso cotidiano. Se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Se lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa essa mensagem, tá ok? Fica com o meu abraço, mas importante ficar com Deus.